Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental da nossa Constituição, os direitos sociais. Sabe, aqueles que estão ali nos artigos 6º a 11. Eles são basicamente a promessa de uma vida com dignidade, algo que o Estado tem o dever de garantir. Vamos entender isso melhor? E tudo começa com uma pergunta bem profunda, né? O que um governo realmente deve ao seu povo? É só proteger as nossas liberdades e não interferir? Ou será que a obrigação vai além disso? A resposta, como a gente vai ver, está no coração dos direitos sociais. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que são esses direitos. Depois, olhamos a lista dos essenciais. Aí vamos para as proteções no trabalho, a força da união dos trabalhadores e, para fechar, a gente conversa sobre por que tudo isso é tão importante. Ok, vamos lá. Começando pelo básico, o que exatamente são direitos sociais? A chave para entender isso está numa ideia bem específica, a de um dever positivo do Estado. Pensa assim, eles são conhecidos como direitos de segunda geração. Isso quer dizer que não adianta o Estado só ficar parado sem atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário, ele precisa agir, ele precisa fazer alguma coisa, como construir uma escola, um hospital, ele precisa prestar um serviço. É daí que vem o nome técnico, são direitos prestacionais. E este quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, os direitos de primeira geração, como o direito de propriedade. Neles, o Estado não deve interferir, não pode tomar o que é de alguém. É um dever de abstenção. Do outro lado, os direitos sociais, como o direito à moradia. Aqui, o Estado precisa agir, precisa criar condições para que as pessoas tenham um teto. É um dever de provisão. Um é sobre não fazer, o outro é sobre fazer. E essa diferença é crucial para não fazer confusão. Por exemplo, a palavra segurança, ela aparece nos dois tipos de direito. Lá no artigo 5º a gente fala de segurança jurídica, que é um direito individual de ter um processo justo. Já no artigo 6º a gente fala de segurança pública, a proteção da polícia na rua, que é um direito social. É a mesma palavra, mas com significados totalmente diferentes. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos ao que interessa. Quais são esses direitos essenciais? A resposta está toda concentrada no famoso artigo 6º da Constituição, que é a base para uma vida digna. E para quem estuda para concurso ou só gosta de um truque para memorizar as coisas, tem uma frase mnemônica famosíssima. Eu sei, ela soa bem esquisita, mas é de uma utilidade incrível. Edu mora lá, Saul trabalha ali, e Assis prossegue transportando Priso. E por mais maluca que a frase pareça, olha só a mágica acontecendo. Edu, de educação, mora de moradia, lá de lazer, Saul junta saúde e alimentação, trabalha para trabalho, claro, e o resto da frase cobre assistência, proteção à maternidade, segurança, transporte e previdência social. Todos eles juntos formam o que a gente chama de mínimo existencial. Mas atenção, um ponto super importante. Essa lista não é uma caixa fechada. Ela é o que o direito chama de rol exemplificativo. Ou seja, novos direitos podem ser incluídos com o tempo. E a prova disso é que transporte, alimentação e moradia, o famoso TAM, foram adicionados depois, por meio de emendas à Constituição. Isso só mostra que a nossa Constituição é um documento vivo e que a nossa ideia de dignidade vai evoluindo junto com a sociedade. Agora, vamos mergulhar num campo onde os direitos sociais são vividos no dia a dia, o trabalho. O artigo 7º da Constituição detalha uma série de garantias para quem trabalha. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos olhar a história do Túlio. Ele se tornou pai solo por meio de fertilização in vitro e barriga solidária. Quando o bebê nasceu, ele pediu a licença maternidade estendida para poder cuidar da criança, mas a administração pública negou, dando a ele só a licença paternidade normal, de poucos dias. O caso, claro, foi parar na Justiça e chegou até o Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi simplesmente histórica. O STF garantiu ao Túlio direito à licença de 180 dias, o mesmo período da licença maternidade. Isso abriu um precedente gigantesco, estendendo a proteção da criança também ao pai solo, e mostrando como o direito precisa se adaptar às novas configurações de família que existem hoje. Outro ponto bem prático do dia a dia é o prazo para reclamar direitos na justiça. A regra é conhecida como 5 e 2. Funciona assim. Depois que a pessoa sai da empresa, ela tem até 2 anos para entrar com uma ação. E, ao entrar com a ação, ela só pode cobrar os direitos dos últimos 5 anos contados daquela data. Por isso, é tão importante não demorar. Quanto mais tempo passa, menos tempo retroativo dá para cobrar. Como diz o ditado, né? O direito não socorre aos que dormem.
É muito importante a gente saber também que, apesar de todos os avanços, nem todos os direitos listados no artigo 7º valem para os trabalhadores domésticos. Existem algumas exceções. O mnemônico PCJAD ajuda a lembrar quais são elas, como, por exemplo, o piso salarial proporcional à complexidade do trabalho ou a participação nos lucros da empresa. Bom, saindo um pouco dos direitos individuais de cada trabalhador, vamos falar da força do coletivo. Os artigos 8º a 11 tratam do poder que os trabalhadores ganham quando se unem. Basicamente, a Constituição dá 3 ferramentas coletivas muito poderosas. A primeira é a liberdade sindical, o direito de se associar e formar sindicatos com aquela regra de ser um sindicato por categoria em cada cidade. A segunda é o direito de greve, onde os próprios trabalhadores decidem quando e por que parar. E a terceira é a representação. Em empresas com mais de 200 funcionários, os próprios trabalhadores podem eleger um colega para negociar direto com os patrões. Mas um alerta importante: o direito de greve não é para todo mundo. Enquanto a grande maioria dos trabalhadores pode sim fazer greve, a Constituição proíbe isso expressamente para os militares e para todas as forças de segurança pública, como as polícias civil e militar. E aí a gente chega na grande questão, né? Depois de ver tudo isso, afinal, por que esses direitos realmente importam? Qual é o propósito maior de ter tudo isso escrito na Constituição? No fundo, os direitos sociais são o que dão alma à nossa Constituição. Eles a transformam de um simples manual de regras e limites em um verdadeiro projeto de sociedade, um plano de voo para o país que a gente quer construir. O objetivo final não é só garantir que ninguém nos atrapalhe, mas sim construir ativamente uma sociedade onde todo mundo tem uma chance real de viver bem. É uma tarefa contínua que exige a ação do Estado e o engajamento de todos. E para a gente fechar com uma reflexão, fica a pergunta. A lei está no papel, clara, forte, mas na vida real, qual é o maior desafio que a gente enfrenta para que cada um desses direitos seja de fato uma realidade na vida de todas as pessoas no Brasil?